Eu acabei de assistir a live action de Fullmetal Alchemist e vou aqui comentar o que eu achei dessa live action. E sim, somente agora que eu tô editando eu percebi que ficou preso um pedacinho da toalha na minha barba. Quando eu vou gravar eu lavo o rosto antes, mas eu percebi isso, meu Deus do céu, que bizarro. Bom, enfim, esse vídeo ficou bom, eu não tô a fim de regravar ele, então lidem com isso. Se você não tinha percebido, meus pêsames, agora você vai ter que ficar prestando atenção nesse negocinho balançando uma boa parte do vídeo. Enfim, espero que isso não estrague o vídeo, que vocês se divirtam com ele. É isso. Bom vídeo. Este vídeo será dividido em duas partes. A primeira sem spoilers, a segunda com alguns spoilers, porque tem algumas coisas que eu preciso comentar. Primeira coisa que eu quero falar no geral, eu tava bem cético referente a este filme. Quando eu vi o trailer, aquele cabelinho, o CGI do Al, eu já fiquei bem cético. E como o histórico de live action de animes não é lá essas coisas, eu já fiquei com medo. Eu falei, ih rapaz, acho que não vai ser tão boa assim. Realmente o CGI não é uma das melhores coisas do filme, mas não estraga a experiência, deu pra me divertir. Tiveram algumas adaptações, porque live action sempre tem adaptações, porém algumas partes essenciais foram mantidas e eu achei isso muito bacana. Você que já assistiu Fullmetal, seja Fullmetal Alchemist Brotherhood, se você assistiu dublado, você vai gostar, porque a Netflix trouxe para o catálogo Fullmetal Alchemist com a dublagem do Brotherhood. Eu achei isso muito legal, cara, eu me diverti. A atuação dos atores ali, assim, não é das melhores coisas, mas quando colocou a voz por cima, bateu o fator, porra, velho, eu gosto dessa voz, e combinou com o personagem, que eu acho que ficou bem interessante. No geral, a história é muito legal, e quando você for assistir, assiste até depois dos créditos, porque existe uma imagem, uma cena pós-créditos que vai ser, assim, não tem como falar isso, esse não é o único filme. Ponto. Eu tava cético porque eu falei, puta, eles vão resumir 64 episódios num filme só, calculando pelo Brotherhood. E aí quando eu vi o filme lá, o filme tem aqui no total 2 horas e 14 minutos e 26, contando com a porra dos créditos lá, enfim. 2 horas de filme, eu falei, porra, velho, vou reunir 64 episódios em 2 horas? Talvez não fique tão bom. E aí foi mostrado no final, sim, eu vou dar spoiler do final porque eu preciso dar esse spoiler, porque não tem como falar. Não é o único filme, então assiste lá sabendo já que não é o único filme. Então se você fala, nossa, eu não gostei disso, achei isso uma bosta, relaxa que vai ter mais, fique tranquilo. Esse aqui é o único spoiler que eu vou dar. Não vou dizer onde acaba, não, você vai ter que ver, porque o finalzinho ali foi um pouquinho surpreendente, não vou estragar isso aí, mas assiste sabendo que vai ter uma continuação e a cena pós-créditos é um indício disso. Bom, enfim, dado esse pequeno spoiler, acho que tá na hora da gente começar com os grandes spoilers, não é mesmo? Primeira coisa que eu não gostei desse filme, a falta do Scar. Eu achei realmente que algumas cenas ali o Scar encaixaria muito bem. E teve a cena da Nina Tucker lá que o Scar não foi colocado, a cena da chuva que é muito icônica que o Scar não foi colocado, várias outras cenas que eles poderiam ter encaixado o Scar, mas não encaixaram. E eu falei, porra, ok, talvez como eles já falaram do Ishval e tudo mais, eles vão deixar pro final pra dar um plot pra um próximo filme, deixar aquele cliffhanger marotinho lá. Não fizeram isso. Ok, entendi, tudo bem. A cena da Nina Tucker, achei ela um pouco mais interessante na live action do que no próprio anime. No anime pra mim não fede nem cheira. Aqui eu já achei ela um pouco mais interessante, não sei se pelo fato de ter uma menininha real e imaginar ela naquela posição, acho que me afetou um pouco mais do que o desenho em si. Achei muito interessante o que fizeram com o Show Tucker, tornando ele um pouco mais vilanesco, mais cartunesco do que no anime, sabe? Dá uma proporção maior para ele, eu achei isso muito legal o que fizeram aqui. Eu acho que o anime poderia ter trabalhado melhor, ele trabalhou aqui muito de uma forma bem interessante. Gostei dos personagens, o cabelinho do Ed realmente foi algo que depois de um tempo já não me incomodou mais tanto. O CGI do filme acho que foi o que mais me incomodou no geral, não estragou a minha experiência, mas me incomodou geral. Na parte ali lá quase pro final, quando aparece aquele exército de homúnculos, parece uns exércitos de homúnculos amoeba. Isso acho que não ficou tão legal assim, parece que faltou uma camada de render. Mas foi engraçado ver a cena quando tá todo mundo ali mirando as armas, esperando eles vêm estilo os zumbis do Resident Evil. Isso eu achei bem interessante.
O Marco também, eles deram um final já pro Marco, né, ou o Mauro, enfim, o Marco já teve um final logo nesse primeiro filme, então a gente não vai ver ele novamente. Eu tô muito na esperança de que eles façam 3 filmes, que seja uma trilogia. O final deu indícios pra isso, tipo, eles não falaram do pai, só falaram, olha, é assim, a luxúria fala assim como vocês humanos amam o Criador, nós também amamos nosso Criador. Não falaram do pai. O Führer não apareceu, eu achei que ele fosse aparecer, sinceramente o Führer não aparecer. O Hugs, acho que teve uma coisa que eu não gostei, que foi a morte do Hugs. Quando ele morre, a mulher dele ainda estava grávida, ele não tinha filha ainda. Eu acho que uma das cenas mais emocionantes pra mim de toda a história de Fullmetal é a filhinha dele perguntando: mamãe, o papai tá dormindo? Quando que o papai vai voltar, mamãe? E a gente não vai ter essa cena. Então isso eu acho que foi um ponto que eu particularmente não gostei, porque essa pra mim é uma das cenas mais emocionantes de toda a história de Fullmetal. E essa cena a gente não vai ter no filme, e eu acho que ela se encaixaria muito bem ali no filme. Eu sinceramente não sei porque não colocaram ela. Outra coisa que eu não gostei, assim, foi interessante como fizeram, mas eu particularmente não gostei, foi a verdade, ou o Deus. O modo como colocaram ele sendo uma nuvem envolta foi muito legal, dá esse indício, foi bem semelhante com o que a gente tem no próprio anime. Porém, uma das coisas que eu acho mais da hora, na verdade, uma coisa característica, é o sorriso. E a gente não teve este sorrisinho em nenhum momento. Eu acho que dava pra ter encaixado um sorrisinho dele ali, principalmente na hora que ele tá falando com o Al, no sonho lá do Ed, né, falando do Al e tudo mais, e pegando o braço e a perna. Dava pra ter colocado um sorrisinho ali, ia ficar interessante. Quanto aos personagens e a fidelidade deles com a obra original, eu achei que ficou bem fiel, achei que ficou bem interessante. O Hugs com certeza foi o mais fiel, cara, ficou muito bom o personagem dele. Basicamente eles pegaram o personagem do mangá e deram vida pra ele. O Ed tentou fazer algumas coisas ali, mas acho que não. Teve uma cena que foi aquela cena fanservice pura, que faltou uma coisinha pra ela ficar perfeita, que foi quando o tiozinho pede pra transformar a barraca, bem no comecinho, a barraca de madeira em mármore, que ele fala, aquele baixinho é alquimista de aço. Faltou o Ed, tipo, aquela parte, quem você está chamando de baixinho? Aquela cena icônica que eu sinceramente acho que ali se encaixaria muito bem. Mas eles tiraram essa cena com uma coisa, um contexto muito bom, que foi para dar uma explicação inicial do que é a alquimia, né? Todo aquele começo que a gente tem no anime lá, a alquimia é a ciência, blá blá blá, troca equivalente, blá blá blá. A gente teve ali, ao invés de ter esse momento cômico do Ed, a gente teve uma explicação dual, que eu achei muito legal. Fora isso, cara, eu não tenho muita coisa que eu posso dizer dessa live action. Não foi uma live action perfeita, não foi. Mas dentro da proposta de que eles colocaram ali 2 horas, foi muito bem trabalhado. Eles fizeram um filme que tem um começo, um meio e um fim, tem um ápice, tem aquilo que te deixa empolgado, te deixa emocionado. Inclusive, mesmo já sabendo de várias coisas que já iam acontecer, decepcionado com algumas coisas que eu queria ter visto e não vi, principalmente a parte do Scar, que eu realmente gosto muito do Scar, eu queria muito ter visto ele ali. Mas tiveram algumas partes que me emocionaram, cara. Aquela luta do Al com o Ed, quando ele está falando, será que eu sou mesmo real? Será que eu sou mesmo sermão? Que ele tá batendo com a mão ali e tudo mais. Eu achei legal a morte do Hugs também, apesar de ter ficado triste ali, porque o Hugs, né, pô, o Hugs é muito legal, eu não gosto, nunca gosto de ver a morte dele. A parte da Sargento Ross Boss, eu nunca lembro o nome dela, da Pintinha também, a hora que cara, o CGI do Al está meio estranho. O CGI dos homúnculos, a moeba lá, também tá estranho. Mas a parte do Roy Mustang tacando fogo nas coisas, porra, velho, eu acho que isso valeu a live action, sério. Eu achei muito da hora ele tacando pô, fogo aqui, pô, fogo de novo, pô, fogo mais uma vez. Isso ficou muito da hora. Como eu disse, eu gostei do Showtucker ter esse tom mais vilanesco, ele do tipo, eu sou o Showtucker, não sei o que lá. Aquela parte dele falando ali, cara, isso foi demais. Ele fala, você me julga porque eu fiz com a minha filha, porque por brincar com uma vida humana, sendo que você também brincou com uma vida humana, mas eu não chego nem perto do que eles fizeram aqui. É sério, cara, você começa a falar, porra, mano, até que ele não tá tão errado assim. Você fala, o quê? O cara é um filho da mãe? É um filho da mãe. Fez maldade com a filha dele, coitadinho da menina que tinha nada a ver, Alexandra, coitadinho dos dois, tinha nada a ver. Ok. Mas ele não tá tão errado assim, se você for parar pra pensar.
não tá tão errado assim. Ele foi cuzão? Foi cuzão, mas o exército foi mais cuzão. Olha o que o exército fez ali, com um monte de vida humana. Ainda mais quando foi revelado. Cara, eu só tô ansioso pra saber como eles vão encaixar o Scar agora, que eles não colocaram nesse primeiro filme. E acredito que no segundo filme eles vão começar a trabalhar a parte de Ishval, porque tiveram grandes indícios de que sim, de que uma das próximas partes a ser trabalhada vai ser a parte de Ishval. E eu quero ver muito como eles vão encaixar o Scar. Eles perderam grandes oportunidades nessa primeira live action de encaixar o Scar ali, principalmente naquela parte da chuva. Dava pra ter encaixado ele matando a Nina, né, dando fim na Nina ali, principalmente, ok, talvez o Showtime ele escapasse ali. Dava pra ter colocado algumas introduções do Scar, ou não precisava nem colocar ele extremamente em foco, mas pelo menos em alguma das cenas que o exército tá, colocam uma câmera de tipo, como se alguém estivesse olhando de fundo e aparece ele olhando assim, ó. Tipo, olhando... eu não vou conseguir mostrar. Mas imagina que esse cenário aqui é a parede e lá no fundo tá o exército. Aí ele tá meio escondido aqui assim, ó. Aqui é a parede, aí lá no fundo tá o exército. Tá escondido só observando e de repente só dá uma levantadinha no óculos. Caralho, é uma cena que você ia gastar tipo 4 segundos nessa cena. E já ia ser uma introdução muito boa, tipo, o personagem ele sempre esteve ali. Porém, eu acredito que eles possam fazer isso no segundo filme, assim como fizeram lá a cena da morte do Hugs, né, que primeiro deu a entender que foi direto tiro, que o Hugs não conseguiu conversar, e depois mostrou a transformação dele na esposa, blá blá blá. Então acho que eles possam fazer isso no segundo filme, pegando uma cena que aconteceu nessa primeira live action e colocando no segundo filme como se ele sempre estivesse ali. Eu acho que não precisa colocar a cara dele, mas essa cena dele olhando as coisas, observando e dando a levantadinha no óculos, cara, isso ia ser muito da hora. Bom, eu gostei da live action, sendo bem sincero. Eu assisti ela o tempo inteiro com um tom cético, esperando que ela fosse ser ruim, e me surpreendi. Acho que não é a melhor live action do mundo, não é, definitivamente não é. Tem muitas coisas que poderiam ser melhores, mas pra você assistir do começo ao fim, dá pra você se divertir. Óbvio que eu vou deixar pra julgar todo esse contexto de live action quando a história acabar. Eu não sei se vão ser 2 filmes, se vão ser 3 filmes, assim como foi Rurouni Kenshin, por exemplo. Mas quando a gente acabar, quando tiver o enredo final, a história final, quando o Ed finalmente conseguir recuperar o corpo do All e que eles finalizarem a história em live action, aí sim eu vou fazer as minhas considerações se foi ou não uma boa história. Mas como uma live action em si, foi boa. Eu gostei, acho que deu pra me divertir e eu espero que eles lancem a próxima logo. Mas eu acho que isso depende da gente fazer essa aqui dar certo. Bom, é isso. Comente aí embaixo o que você gostou, o que você não gostou dessa live action, o que você acha que poderia ter sido melhor, se você concorda com os pontos que eu abordei aqui e o que você está esperando para o próximo filme. Se é que vai ter um próximo filme. Eu sinceramente espero que tenha um próximo filme. Bom, como a Netflix meteu o dedo aí e não estragaram tanto quanto Death Note, é possível que tenha um próximo filme. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido o vídeo. Um grande beijo no coração e tchau!